Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, o meu convidado é Ícaro Deodoro, que se formou em farmácia na Universidade Federal da Bahia em 2016. Ícaro produziu uma monografia intitulada Desenvolvimento de RPG para a Educação Farmacêutica. E esse é o nosso tema de hoje. Ícaro, muito bem-vindo aqui ao Monotemático. Obrigado pela sua presença. Nada. Eu que agradeço realmente a estar participando desse projeto, porque realmente eu considero que apresentar os TCCs à comunidade, seja de qualquer forma, é essencial para a divulgação de todo o conteúdo científico, político que é feito dentro da universidade. Bacana. E parabéns pela sua pesquisa, né? No seu trabalho, você traz o RPG como uma alternativa para dinamizar, né, algumas aulas da faculdade de farmácia, que foi que você fez, né? De ciências farmacêuticas, e especialmente a disciplina química farmacêutica, né? E também quero que você fale por que essa disciplina foi escolhida e o que é RPG e por que ele é tão eficaz aí nessa dinamização. Certo, vamos começar do início. Eu escolhi o RPG por ser uma ferramenta direta com o estudante. Você precisa ter poucos recursos, basta ter papel, caneta, no máximo um projetor, até mesmo você pode imprimir alguma coisa para apresentar mapas e outras coisas. Mas pode ser utilizado qualquer outro meio para ser colocado. Mas o RPG, traduzido do inglês, Role Play Game, é um jogo de interpretação de papéis, em que existe um mestre dizendo como está sendo aquele universo e os personagens que vão desenvolvendo as suas ações de acordo com aquilo que o mestre disse. Então, por exemplo, você está no meio da floresta e você é um personagem guerreiro, você tem a habilidade de se localizar dentro do mapa. Então você vai utilizar essa sua característica para fazer alguma determinada coisa. Você já é uma pessoa que está mais envolvida com os rios, então você vai saber procurar água, saber para onde ir tal lugar. Ou seja, você vai utilizar os seus conhecimentos e as habilidades do que você cria do seu personagem para desenvolver uma história. Entendi. E assim, por que você considera ele tão importante para dinamizar o ensino, né, de ciências farmacêuticas? Ele é importante porque o RPG, as possibilidades de fazer qualquer coisa é infinita. Você pode pensar em qualquer tema, qualquer universo, qualquer coisa, e você pode fazer um RPG. Basta você sentar, pesquisar o que você quer, ter ideia na sua mente do que você quer desenvolver, e com RPG você pode desenvolver qualquer coisa sobre qualquer tema. No TCC você faz uma crítica, né, a essas aulas expositivas que são comuns tanto na educação superior quanto na educação básica. E aí você sugere lá o uso da metodologia ativa de ensino e aprendizagem. No que ela consiste? Bom, ela é tema de livros e artigos gigantescos. Para simplificar nessa entrevista, basicamente, metodologia de ensino e aprendizagem é você inserir o estudante na prática de ensino. Ele também tem que ser uma ferramenta no ensino. Não tem que ser aquela educação bancária que o professor chega com todo o seu conhecimento e vai depositando nas contas, seria a cabeça dos alunos, vai só vomitando aquele conhecimento, a pessoa vai absorvendo. Não, o estudante tem que participar do processo da aprendizagem. Ele tem que trazer os seus conhecimentos, as suas experiências e compartilhando com o professor, todos eles juntarem e ter um grande aprendizado com aquilo ali. Vamos, por exemplo, química farmacêutica. Todo estudante de farmácia tem alguma experiência com química farmacêutica, até porque é o último semestre deles. Então não adianta só o professor dizer que ele está certo e dizer que é assim, 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 a molécula funciona assim, dessa forma e acabou. Não. O estudante, tendo todo o seu conhecimento de base, ele vai construir um conhecimento para entender a química farmacêutica. E agora a gente vai para o quadro Nota de Rodapé. Ícaro, Nota de Rodapé é um espaço em que eu peço para os entrevistados falarem um pouquinho se houve alguma dificuldade, algum momento curioso durante o processo de produção do TCC. No seu caso, teve alguma coisa?
Assim, não vou dizer dificuldade porque eu realmente encarei esse TCC como a obra de minha vida. Eu me interessei muito e realmente gostei de fazer aquele TCC. Cada minuto que eu fazia aquele TCC era como se fosse um momento divertido para mim. As curiosidades é a seguinte: eu quis me desafiar e quis desafiar a metodologia de ensino. Então eu escolhi a disciplina mais temida da faculdade para criar o RPG. A disciplina que as pessoas saem chorando, a disciplina que as pessoas saem tristes, depressivas, quando termina aquela disciplina como se fosse aquele fardo saindo das costas. Então eu disse, eu vou escolher essa disciplina e vou criar um RPG para ela. E outra coisa engraçada que aconteceu é que meus colegas eles não estavam acreditando que eu estava desenvolvendo um TCC sobre um jogo. Eles achavam realmente que eu estava brincando, que eu chegava nas redes sociais e pedia, olha, eu quero voluntários para testar um jogo. E eles, é brincadeira dele. Eles só acreditaram quando eu formalmente me apresentei às salas de aula para pedir voluntários. Então isso é que até porque os estudantes ainda não estão acostumados, ou ainda não despertaram a ideia de que eles podem desenvolver um TCC, uma monografia, de uma forma muito diferente daqueles que estão acostumados. E o professor Eudes Veloso foi o seu orientador. Isso. Como foi essa parceria com ele? Nossa, foi maravilhoso. O professor Eudes eu considero, desculpe os outros professores, mas o melhor professor daquela faculdade de farmácia. Porque ele é daquele tipo de cientista que, como dizem na internet, aquele cientista raiz. Aquele cientista que vai para o laboratório e sabe a substância pelo cheiro, literalmente. Então, quando você vê uma pessoa dessa, você espera que ele seja uma pessoa extremamente academicista, mas não, ele é uma pessoa muito à frente no seu tempo quanto à questão de educação. Ele tem uma metodologia muito boa de ensino, ele não fica travado aquilo que ele aprendeu, ele sempre busca coisas novas com a questão de ensino. Ele foi um professor de química farmacêutica, que foi aquele diferencial enorme. Ele é professor também de saúde, drogas e ficção, que junta vários conteúdos diferentes de cinema, psicologia, farmacologia, química farmacêutica também, química orgânica. Então é uma pessoa que realmente me inspirei muito, porque você pode aliar a ciência, a educação e se você quiser qualquer coisa do tipo, ele é a referência. Que bom. Esse foi o quadro Nota de Rodapé. Então, Ícaro, na sua pesquisa você desenvolve um jogo de RPG como ferramenta para o ensino de ciências farmacêuticas. Eu te pergunto, qual a viabilidade desse jogo, no que diz respeito a métodos, a práticas? A viabilidade é 100%. Como eu disse anteriormente, o RPG pode ser aplicado em qualquer situação. Eu tive que ser específico nesse TCC com a disciplina de química farmacêutica. Mas você pode utilizar o RPG em qualquer outra disciplina, de qualquer área de conhecimento. A viabilidade, eu digo 100%, se não até 110%, porque os recursos são simples. Com poucos recursos você consegue desenvolver um RPG muito bom. A única coisa que tem que ser bem desenvolvida é a ideia. Você tendo uma boa ideia, você consegue desenvolver RPG. Então, num lugar que só tenha papel e caneta ou lápis, você pode simplesmente entregar esses papéis para os estudantes, traçar um perfil dos personagens e ali começar a história. Então a viabilidade do RPG é 100% em qualquer disciplina, de qualquer área do conhecimento. Sim. E o seu trabalho, você faz uma crítica às práticas ali de ensino e aprendizagem da própria faculdade de farmácia, né? Isso. Da qual você é oriundo. E você testou o jogo que você criou com estudantes de farmácia da UFBA, veteranos e calouros, com experiência ou não em RPG. O que é que eles acharam da ideia? Quem nunca jogou RPG na vida, gostou muito da ideia porque ele pôde aprender duas coisas. Um, que era a disciplina, e outro que é aprender RPG. Tanto é que teve alguns alunos que começaram a jogar RPG depois dali. E os veteranos, eles gostaram, os veteranos no caso de RPG, eles gostaram porque eles descobriram que podia aprender o conteúdo de uma forma bem mais simples. Porque às vezes você pode dizer qualquer coisa, mas o tom ou a forma que você explica vai ser de uma forma interessante ou de uma forma até mesmo opressora. A forma que se dá hoje em dia na sala de aula, principalmente na faculdade, é de uma forma completamente opressora. O professor tem aquela figura autoritária, aquela figura bem
coisa de doutrina. Então eu estou aqui para passar o conhecimento e pronto, não estou nem aí para você. Já quando utiliza o RPG, ele aprendeu aquele conteúdo que um professor não está entendendo direito, porque ele estava sendo desafiado a criar alguma coisa, ou inventar algo, ou desenvolver alguma história. Então, no geral, todos eles gostaram da aplicação do jogo. Então, Ícaro, a gente está chegando agora nas nossas considerações finais e eu quero saber de você o que é que te motivou a tratar do tema que você tratou. O que me motivou foi justamente essa convivência que eu tive esses anos de faculdade. Toda vez que eu ia à sala de aula, com exceção de uma ou outra, eu sempre via a mesma coisa. Aquela figura do professor em frente à sala de aula, de uma forma, por mais que ele não queira, mas de uma forma opressora, te avaliando somente com aquelas provas, seu score era a sua identidade. Então isso me desmotivava muito para ir à sala de aula. E por mais que eu não seja diretamente da área de educação, eu quis fazer alguma mudança, nem que seja de uma forma simples. Eu sei que esse TCC não vai revolucionar de um dia para o outro, mas só em ver alguns colegas gostarem do trabalho e despertarem nele a vontade mesmo de ter algum tipo de mudança, já realmente me satisfez. E o que representou para você fazer essa pesquisa? Essa pesquisa, pessoalmente, foi maravilhosa, porque eu já tive uma ideia do que eu queria fazer, mas pesquisando outras fontes, eu vi que eu não estava sozinho. Eu vi também que eu poderia contribuir muito com essa área, né? Até mesmo de algumas pessoas que estavam deslizando pouco, eu puder ajudar. Também a contraparte, quando eu deslizei, essas pessoas também me ajudaram, já não vai por esse caminho, vai por outro. Então eu vi que ela tem muito a crescer, ela funciona muito bem, então é isso. E de aprendizado, o que é que ficou aí? O aprendizado ficou tudo. Eu descobri depois que eu estava fazendo algo que era a metodologia de ensino-aprendizagem. Então eu pesquisei muito mais sobre isso e vi que não é só RPG que representa ele, existem várias outras formas. Então eu vi que realmente pode ser feito muitas coisas nas salas de aula, e que o objetivo é criar o conhecimento, então não só reproduzir ele. É que o estudante ele realmente pode ser o protagonista do seu conhecimento e não passivo a tudo aquilo que está acontecendo. Com certeza. E, Carol, e agora eu quero que você diga, né, onde é que seu TCC está disponível para que as pessoas possam ler, possam se apropriar aí dessa pesquisa que você fez? Para aqueles que gostam de papel, né, o meu TCC ele está alocado na Biblioteca Central da UFBA. E para aqueles que gostam de mídias digitais, no meu caso, ele está no Google Drive com o link que vai estar descrito aqui abaixo da descrição. Muito obrigado, Ícaro, pela sua participação aqui no Monotemático. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa. Obrigado. Foi muito bacana a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. E o nosso programa fica por aqui e até um próximo Monotemático com mais um TCC em questão. O trabalho de TCC do Ícaro foi um trabalho não convencional, vamos dizer assim, de orientação da minha parte. Eu trabalho mais com a parte experimental. Minha área de atuação de pesquisa é a química de produtos naturais, a farmacoquinose, quer dizer, a busca de medicamentos através de plantas, através de princípios ativos de plantas, e é nessa área que eu atuo. Mas, no ensino, eu tenho um interesse muito grande por metodologias ativas de ensino. Metodologias de ensino onde o estudante seja um sujeito mais ativo da sua formação. E tinha visto já há algum tempo que você poderia usar RPG como um instrumento de ensino, desenvolver jogos de RPG como instrumento de ensino. E o Ícaro tinha interesse, eu vi o Ícaro com mais alguns estudantes jogando RPG com aqueles dadinhos ali embaixo, e aí eu passei alguns artigos para ele de trabalhos com RPG, com jogos de RPG na área de saúde que já haviam sido desenvolvidos, e a gente viu que não era uma ideia tão absurda, tão fora de contexto, e partimos para o trabalho, né? Ele desenvolveu o começo de um joguinho de RPG aplicado a uma disciplina que os estudantes têm alguma dificuldade aqui na farmácia, que é a química farmacêutica, que é uma das disciplinas que eu leciono, que é uma disciplina que requer
a união de vários tipos de conhecimentos, de química, de biologia, de fisiologia, etc. E normalmente ele sente alguma dificuldade. Então a gente pensou em desenvolver o RPG como uma ferramenta de ensino. Eu já uso estudos de caso baseados na literatura ou mesmo criados por mim para a disciplina, e a gente desenvolveu esse joguinho. Foi uma coisa bem experimental, uma coisa bem inicial, a gente nunca colocou em prática mesmo, mas eu acho que foi uma experiência muito boa, muito interessante. Primeiro porque os estudantes de farmácia, na sua grande maioria, não se interessam muito por ensino, pela parte de ensino, se interessam mais pelo tal do mercado de trabalho, né? Seja lá o que é isso. Então o Ícaro tem essa veia de professor, então isso ajudou bastante, né? Ele conhece. E, por outro lado, comigo também com uma experiência nova de orientar nessa área, que não é uma área área de educação, não é uma área que eu domino, embora me interesse, né? Então foi uma experiência gratificante, que ainda não terminou, ainda está em curso, que a gente espera que repita.